Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 2, nós temos aquele milagre poderoso operado por Jesus quando ele estava em Cafarnaum, na casa de Pedro. Há um questionamento sobre isso, se era a casa de Pedro, se era a própria casa de Jesus, mas esse não é o centro do assunto. O mais importante aqui, que quero ministrar ao seu coração, é esse milagre maravilhoso do paralítico de Cafarnaum, que foi colocado pelo telhado dentro da casa onde Jesus estava. A palavra de Deus diz que uma multidão se ajuntou ali. E não era para menos, aonde Jesus estava, a multidão queria estar com Jesus. Jesus tinha um atrativo, uma coisa extraordinária, maravilhosa, que impressionava os líderes de sua época. Jesus não tinha auditório, Jesus não tinha conforto para oferecer às pessoas, Jesus não tinha climatizadores, o lugar de conforto era o palácio onde estava Herodes, mas a multidão queria estar aonde Jesus estava. E estando ele em Cafarnaum, diz a palavra de Deus, estando em casa, uma grande multidão afluiu para ali e ele, claro, lhes ensinava a palavra de Deus, porque a palavra de Deus merece prioridade. A gente vai ministrando estas coisas e pensando em tantos assuntos importantes que tem para se falar. Hoje, nas grandes reuniões, que são mais bonitas do que as anteriores, porque existem muito mais recursos, hoje montam-se plataformas tão lindas, iluminação e tantos acessórios, tantos convidados, mas o que me preocupa é que o tempo da palavra já não está tão protegido. O tempo está curto para a palavra. Às vezes o pregador é trazido de tão longe, convidado de tão longe, e chega ali 20 minutos, é o que se dá de tempo para que ele ministre a palavra de Deus. Devemos lembrar que a palavra é que transforma, a palavra é que liberta, a palavra regenera, a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Jesus não perdia tempo, Jesus ministrava a palavra. Você pode montar todo o acessório que quiser, você pode chamar as pessoas, os convidados, iluminar tudo, deixar tudo muito bonitinho, mas quem vai realizar a obra esperada, a obra satisfatória, não é a iluminação, não é o prédio, não é o palanque, não é aquela plataforma, não é a cortina de fumaça que se solta, que agora a gente está invocado. É fumaça, são luzes e tantas coisas que se providencia na hora de uma reunião, mas o tempo da palavra cada vez mais curto. O poder está na palavra. A palavra, ela é como espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus não perdia tempo, ele pregava a palavra e nos mandou pregar a palavra de Deus. E eu quero associar a isso uma preocupação que urge em meu coração. E por favor, ninguém me tenha por ignorante, porque não sou. Eu não sou ignorante, não sou exagerado e nem radical. Mas o que me preocupa hoje é que, para que as pessoas tenham acesso à palavra, tem que ter algo chamado inscrição. E essa inscrição está me preocupando, ainda que eu compreendo perfeitamente que existe, em alguns casos, necessidade de se fazer uma inscrição. Quando eu alugo um prédio, eu tenho que pagar pelo aluguel daquele prédio, eu tenho que bancar as despesas dos que vieram, tudo bem. Mas, queridos irmãos, não podemos generalizar, não podemos fazer de todas as nossas reuniões, é de criança, é adolescente, é jovem, é senhores, é senhoras, e toda reunião tem que ser sustentada por uma inscrição. Admita comigo, homem de Deus, eu sou pastor de igreja, sou presidente da AD Vinde a Cristo Morumbi, e você, tanto quanto eu, sabemos que nem todo mundo tem condição de pagar uma inscrição. Admita, com isso eu estou tolhindo as pessoas da liberdade de receber a palavra de Deus, principalmente, queridos, quando se trata de reuniões dentro do prédio da igreja, construído com os dízimos e ofertas dos irmãos. Meus irmãos, associo ainda mais a minha preocupação, sabe o quê?
e que essas inscrições são de preços exorbitantes, meus irmãos. Aí eu já começo a pegar a calculadora e fazer as minhas somatórias. E eu chego ao entendimento de que a preocupação não é apenas cobrir o evento. A preocupação é em ter-se um resultado lucrativo abundante. Gente, prestemos atenção. Nós estamos atraindo riscos terríveis para as nossas vidas. Nós estamos atraindo maldições contra as nossas vidas. Há poucos dias, um determinado cidadão já tentava taxar a igreja de impostos sobre os dízimos e entradas das nossas igrejas. Não se esqueça, homem de Deus, que nós somos uma instituição filantrópica, sem intenções lucrativas. Mais uma vez eu digo, sei que em alguns casos nós precisamos fazer algumas inscrições. Uma igreja de porte menor, ela quer trazer um determinado ensinador da palavra de Deus, não tem condições, então faz-se algumas inscrições para trazer estas pessoas. Mas, meu irmão, cobrar inscrição absurda, exorbitante, de multidões, eu estou vendo, sabe o quê? Eu vou dizer, amém? Vou dizer, sabe o que é isso? Mercantilismo com o evangelho. E com isso, impedimos tanto o cristão, quanto aquele que não é cristão, de ouvir a palavra de Deus. E quando as pessoas não recebem a palavra de Deus, o milagre não acontece, meus irmãos. Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo. Eu nem precisava dizer isso, porque os irmãos me conhecem. São 25 anos pregando o evangelho nesta nação, irmãos. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a própria Escritura diz: como ouvirão, como crerão naquele de quem não ouviram, como ouvirão se não há quem pregue. Para pregar, meus irmãos, precisamos da palavra, de tempo, e as pessoas, para ouvir, precisam que alguém pregue a elas. Mas as inscrições estão tolhindo as pessoas de terem acesso à palavra de Deus. Oh, queridos, tiremos do nosso coração essa arrogância, tiremos do nosso coração esta ganância, esse materialismo. Paremos de fazer mercantilismo com a palavra de Deus. Pregue o evangelho e faça as inscrições somente em ocasiões necessárias e debaixo de um temor, com uma calculadora na mão, para que as pessoas estejam apenas cobrindo as despesas daquilo que elas mesmas estão desfrutando, e não a gente ficar usando aí o rodo da ganância para estar puxando dinheiro para debaixo do nosso tapete. Desculpe a franqueza, sei que tem gente que vai me criticar, mas não tem problema. Pedrada Jesus sofreu e a gente já sofre há muito tempo. Eu não vim massagear ego de gente descompromissado com o evangelho. Eu falo aqui com muito temor com aqueles que fazem a obra de Deus com seriedade. Mas você que é um mercantilista folgado, sem compromisso com Deus e que só está de olho em dinheiro, eu não estou muito preocupado com a sua opinião. Tomara que você vá se converter e entenda que o evangelho é de Jesus e a hora é agora de se pregar a palavra de Deus. Jesus estava em Cafarnaum e deixou que o povo entrasse, e a casa ficou cheia. E quando já não podia comportar mais ninguém dentro de casa, ainda tinha gente do lado de fora querendo entrar. Essa é a questão, é que tem sempre gente precisando entrar para ouvir, e a gente tem que facilitar essa entrada. Sabe o que fizeram? Destelharam a casa, abriram um buraco no telhado e desceram ali um paralítico. Aquele homem, irmãos, não tinha movimento dos braços nem das pernas. Era impossível que ele chegasse ali. É aqui que eu me emociono, é aqui que meu coração aperta. Porque, queridos, em vez dessa arrogância maligna, esse apego a coisas materiais, nós estamos precisando de carregadores de maca. 4 homens pegaram a maca daquele paralítico e disseram: nós vamos levar você até Jesus. Nenhuma barreira será suficiente para nos impedir de colocar você na presença de Jesus. Eles garraram na maca. Claro que eles tentaram entrar pela porta, não deu. Eles tentaram pela janela, não deu.
Mas eles disseram para o paralítico: não desistiremos até colocar você na presença dele. Oh, Espírito glorioso, que precisa estar nos nossos corações, acima de tudo, acima de valores lucrativos, acima desse materialismo exacerbado, esteja a unção de Deus em nossos corações, que suscita em nós o Espírito de Cristo, o Espírito do evangelista, do pregador, do apaixonado, do ganhador de almas, que segura a maca do paralítico, do homem sofrido, e diz: não te largo até colocar você na presença dele. Oh, queridos, abram as portas dos templos. Está lembrado daquele tempo? As pessoas entravam, festa, palavra de Deus, comida para o povo se alimentar, e toda a arrecadação era para cobrir a despesa. Ou não é isso que a Bíblia diz? Para que haja mantimento da minha casa. Essa é a preocupação. O homem chegou diante de Jesus, e lá está Jesus olhando para ele, e Jesus disse: ô filho, perdoados são os teus pecados. É isso que é evangelho, é a palavra pregada, é o pecador sentindo sua culpa e Jesus dando-lhe perdão. Ele disse ao homem: perdoados são os teus pecados. E quem estava ali, alguns traiçoeiros, disseram: quem é este que fala em perdoar pecado? Só Deus pode perdoar. Isso é evangelho, é confronto, é pregação, é resistência contra as trevas, é passar por cima do diabo e de todas as suas artimanhas. E Jesus então fala para eles: o que é mais fácil dizer a este homem? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, para que saibam quem é o Filho de Deus e o poder que ele tem? Isso é evangelho. Vamos tirar as barreiras para que as pessoas saibam quem é o Filho de Deus e o poder que ele tem. Jesus disse: meu filho, perdoados são os teus pecados. Pega teu leito, levanta, vai para a tua casa. Oh, glória! E todos que estavam ali glorificaram a Deus. Aleluia! É disso que nós precisamos. Voltemos ao primeiro amor. Tira isso do teu coração. Tu não é assim, homem. Tu não é assim, mulher. Deixa de ser mercantilista. Entendam que eu estou deixando a ressalva da necessidade. Fora isso, paremos com essa ganância, gente. Somos o povo de Deus, uma agência do céu instalada sobre a terra para salvar os pecadores. Que Deus te abençoe. Não fique magoado com o pastor Carlos de Jesus. Coloca o teu coração no reino e entenderás a revelação que Deus nos dá nessa hora. Onde estão os carregadores de maca? Eis o tema da palavra. Receba. Pai, obrigado, em nome de Jesus, por esta linda oportunidade, meu Deus. Abençoe o coração daquele que me ouve e dá vitória à tua igreja, para que ela continue avançando. Louvado seja Deus.